Olá, querido desbravador, querida desbravadora. Vamos aqui para uma especialidade de saúde, a especialidade de primeiros socorros básicos. Ela é um pré-requisito para você poder ter a especialidade de primeiros socorros intermediários, que é um requisito dos cartões mais para frente, que você fará na classe de pioneiro, por exemplo. Então, é super importante você fazer essa especialidade, porque no mundo do desbravador de acampamento, vira e mexe pode acontecer algum acidente, alguma ocorrência, que você tem que dominar os primeiros socorros até vir alguma outra ajuda. Isso pode salvar inúmeras vidas, tá bom? Como ele se é um trabalho extenso, essa aula ela foi projetada para cada requisito da especialidade, que são 21 requisitos que você tem que cumprir. Então, você pode usar esse trabalho para essa aula para responder seu trabalho todo, que eu coloquei todas as informações necessárias que você precisa ter em cada requisito. E também você pode revisar para você estudar para a sua prova. E assim adquirir essa especialidade e fazer a diferença na vida das pessoas também que necessitarem dessas medidas. Passou até na reportagem o caso de um jovem que salvou seu amigo de engasgo e depois falaram que era um desbravador. Passou na mídia esses dias. E é importante, nunca ninguém sabe quando é que vai ter que aplicar essas técnicas, se quando for mais adulto ou não. Por isso que é importante saber. E além disso, essa especialidade ela também trabalha com medidas de proteção para não ter acidente, que são mais os últimos requisitos, tá bom? Então, para a gente poder começar, nesse slide aqui a gente vê o quê? Um homem prestando socorro para uma moça que está deitada aqui no chão. A primeira coisa que a gente vê é que ele está verificando os sinais vitais de pulsação. E outra coisa, ele lateralizou essa moça justamente para não correr o risco da pessoa vomitar, aspirar o próprio vômito, alguma coisa assim, no mal-estar que ela estava tendo. Mas vamos mais para frente. Então, primeiros socorros são o quê? São técnicas que qualquer pessoa que tenha um conhecimento, que seja leigo, mas tenha um conhecimento, aplica no caso de um acidente ou mal-estar súbito, que pode colocar em risco a vida da pessoa. Então, toda vez que for necessário, você pode aplicar medidas de primeiros socorros até a chegada de uma ajuda médica ou até encaminhamento médico. Porque, assim, os primeiros socorros, às vezes, não resolvem o problema. Eles só mantêm a pessoa tranquila, calma, faz as primeiras medidas até vir auxílio médico, porque não somos médicos capacitados para dar a alta da pessoa que passou mal. Então, muitas vezes, você vai fazer as medidas, mas sim vai ser necessário a pessoa ir até uma unidade de saúde para terminar a, as medidas que ela tenha sofrido. Então, por exemplo, se ela fez um grande corte, você vai estancar o sangue, vai fechar aquele sangue. Só que provavelmente ela vai ter que ir para o hospital, unidade de saúde, levar ponto, coisa que não somos habilitados a fazer, tá? A gente só mantém a pessoa consciente, tranquila e calma. Então, a principal função é manter as funções vitais e evitar que se agrave, porque toda vez que uma pessoa se machuca, ela começa a se desesperar. E nessa de começar a ficar nervosa, pode piorar o quadro. Então, a primeira coisa, o socorrista, ele não pode ser uma pessoa desesperada, ele tem que ser uma pessoa tranquila, para que nesse momento ele consiga começar a acalmar a pessoa e assim poder fazer as primeiras medidas de acordo com o que a pessoa tenha sofrido, tá bom? Mas sempre lembrar que é necessário ir para assistência médica qualificada se a pessoa não melhorar, dependendo do que ela teve. Normalmente a gente tem que caminhar. Lembrando que se você não tiver um número de emergência para é 193, no caso do SAMU, e a gente tem 192, que é o caso dos bombeiros. Só que a gente só chama bombeiros se tem risco da área, alguma coisa assim. Porque se for só socorro médico, é o 93, que é o SAMU. Se eu tenho que resgatar a pessoa da ferragem, de alguma coisa que tem que cortar, aí sim você tem que chamar os bombeiros, tá? Para não fazer ocorrência à toa.
E detalhe, se a pessoa sofreu um acidente sério e caiu, não mexa na pessoa até a chegada do socorrista, para evitar que você lesione a coluna da pessoa, tá? Se for numa trilha, tem que tomar muito cuidado com a parte da coluna para poder transportar a pessoa em segurança, dependendo do que ela teve. Então, isso são primeiros socorros. Daí, nessa especialidade, ele trabalha sobre alguns conceitos de choque. O que seria choque? Choque é alguma alteração que acontece no nosso sistema circulatório. Então, alguma coisa faz o coração não funcionar bem, não se comunica bem com seus vasos sanguíneos e com o sangue. Então, você quebra a harmonia do sistema circulatório por algum motivo, tá? E isso faz com que o organismo se desequilibre, justamente porque o sangue é responsável por levar oxigênio e levar nutrientes para todas as células do corpo. Então, se você corta essa comunicação, se tem um desequilíbrio, se tem um mau funcionamento, isso é chamado de choque. Então, os nossos choques, eles podem ser hipovolêmicos, cardiogênicos, sépticos, anafiláticos ou neurológicos. Vamos entender aqui, ó. Hipovolêmico é quando você perde sangue, a perca de sangue em grande quantidade. O que está representado aqui nessa primeira imagem. O choque cardiogênico é quando alguma coisa obstrui a passagem do sangue. Normalmente a gente pode falar que é um infarto. É um exemplo de choque cardiogênico, que é o que está representado na segunda imagem abaixo. O choque séptico é a infecção generalizada que causa, quando o antibiótico não consegue mais combater o avanço das bactérias. E a infecção generalizada, o choque séptico, normalmente ele não é revertido e a pessoa acaba morrendo, tá? Tome muito cuidado com infecção urinária, porque se uma infecção urinária não tratada que suba para a bexiga, pode sim causar um choque séptico. Choque anafilático é, no caso de picada, a pessoa é alérgica com inseto, com animal, ou alguma medicação e toma aquele, e entra aquele componente dentro do corpo dela, começa a ficar toda vermelha, se coçar, e a gente chama isso um choque alérgico, que é o choque anafilático. O perigo dele é a glote, que a gente tem aqui na garganta, porque se ela incha, tampa a respiração e a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória. E o neurogênico é quando você rompe a comunicação com a medula espinhal em algum acidente, tá? Os mais comuns para nós em áreas de acampamento é o hipovolêmico, que é a perda de sangue, e o anafilático, porque a gente está lidando com o quê? Com trilha, com fogueiras, a gente está num ambiente silvestre que pode ter algum acidente, principalmente se a pessoa for alérgica. Então, aqui é o que causa os choques no geral, tá? Tanto hipovolêmico, cardiogênico, aqui é o geral para todos eles. Então, uma hemorragia intensa vai causar o hipovolêmico. O infarto causa o choque cardiogênico. Eles vão dar taquicardíacas, bradicardia, ou seja, vai acelerar o batimento ou vai diminuir o batimento, dependendo do que ele for. Queimaduras graves pode causar um choque hipovolêmico, porque está perdendo líquido. Processos inflamatórios pode causar um choque séptico, quedas, traumatismos, feridas internas vão poder causar hemorragia interna, envenenamento é o anafilático, o afogamento, choque elétrico, animal peçonhento, exposição extrema, calor ou frio, tudo isso pode provocar um estado de choque na pessoa. Qual é o tratamento adequado para o choque anafilático e hipovolêmico? Então, assim, primeira coisa, se você vê que você vai manter o conforto da vítima, deitar ela, verificar os sinais vitais, se for um choque anafilático, verificar a área, a extensão, perguntar se está coçando, se tem coceira ou não, se está com dificuldade de respirar, você consegue verificar isso no movimento respiratório, tranquilize a vítima. No caso do hipovolêmico, faça compressa sobre a ferida para poder parar o sangramento, e assim chamar a emergência ou levar a pessoa para a emergência no avanço dos sintomas, tá bom? Para fazer o tratamento médico. Muitas vezes ela vai ter que ficar no soro, alguma coisa até reequilibrar. Ou tomar sangue, se ela perdeu muito sangue, vai ter que tomar bolsa de sangue e por aí vai.
O terceiro requisito é a manobra de relinche. Qual é a medida necessária quando uma pessoa está engasgando? Então, a gente tem três situações, duas com adultos e uma com bebê, vamos dizer assim. Se o adulto engasgou, tá lá, sufocando essa coisa, você vai fazer a manobra de relinche, que é se posicionar atrás da pessoa, pegar aqui, fechar a palma da mão com a outra, proteger, e você vai aqui na boca do estômago do paciente e você vai fazer o movimento para dentro e para cima. Então, você vai comprimir, fazer uma força para dentro e depois você sobe a sua mão para você fazer uma pressão para aquela pessoa se engasgar. Isso é para adultos, pessoas grandes. Você não pode fazer essa manobra em crianças pequenas e bebês, você mataria. Então, no caso do bebê, são movimentos 5 por 5. Você faz 5 vezes com a mão, nesse sentido, você vai empurrando com a palma da mão nas costinhas da criança. Um, dois, três, quatro, cinco. Daí depois você vira a criança e no externo dela você faz 5 vezes comprime. Um, dois, três, quatro, cinco. Tira alguma coisa, se estiver na boca, e volta de novo se ela não estiver respirando, que é o procedimento 5 por 5. Às vezes a criança pode engasgar com leite, que ela toma, tudo mais, que está o refluxo, e pode ter esse engasgo. Se no caso a pessoa engasgou e desmaiou no chão, provavelmente ela entrou numa parada cardiorrespiratória. Daí você vai ter que seguir o procedimento de ressuscitação cardiopulmonar, que é fazer as compressões e as respirações e tentar desobstruir. Às vezes está aqui dentro e dá também para tirar. Cuidado com uma pessoa desmaiada também não mete a sua força. Cuidado com o seu dedo, tá bom? Na hemorragia, quando você vê uma pessoa, um observador ferido, saindo muito sangue, a primeira coisa não é limpar, a primeira coisa é estancar o sangramento, fazer a hemostasia que a gente chama. Então, você pega o primeiro, assim, primeiramente, coloque luva para evitar contaminação em você, porque você é o socorrista. Muitas doenças são veiculadas pelo sangue. Então, com a luva, aí sim, você pega um pano, uma gaze, alguma atadura, e você vai lá e vai comprimir. Não é só colocar em cima, é você apertar. Vai estimular que as plaquetas do sangue coagulem e assim pare o sangramento. Depois que o sangramento diminuiu, aí sim você limpa a área, faz um curativo fechado, que a gente chama de curativo oclusivo, sobre a ferida, para depois levar em. Daí você leva, encaminha para assistência médica para ver se é necessário levar ponto ou não. No envenenamento, a gente tem um grande problema no caso de criança que pega remédio pensando que é bala, ingere ou toma produto de limpeza que os pais não armazenam corretamente. Você pode passar por isso com um irmão seu, por exemplo. Então, primeira coisa, a pessoa envenenada, ela começa a ficar letárgica, sonolenta. Então, assim, coloque a pessoa deitada, verifique a sua respiração, se está diminuindo, tente tranquilizar, porque uma pessoa nervosa, em qualquer uma das situações, acelera a circulação sanguínea e pode estimular. No caso do veneno, faz o veneno correr mais rápido pelo corpo. Então, precisa acalmá-la. Isso é de extrema importância. Se o envenenamento for externo, tem que lavar com água abundante. Caiu na pele, por exemplo, veneno, lava com água abundante. Não estimule o vômito, porque você pode fazer o veneno entrar na corrente sanguínea mais rapidamente. Então, não é para estimular o vômito. Tem que fazer a lavagem em hospital, dependendo do que for. E encaminhar urgentemente para o médico, porque ninguém sabe o tanto que a pessoa deve ter ingerido ou inalado daquele veneno. Então, ela precisa urgente de assistência médica. Você acalma, tranquiliza e conduz para a unidade de saúde. Nas queimaduras, nós temos três tipos. A gente tem a queimadura de primeiro grau, que é quando só faz um vermelho na pele, a queimadura de segundo grau, quando cria bolhas, e a queimadura de terceiro grau, quando você começa a ver a, o músculo, a carne, vamos dizer assim. Também tem a de quarto grau, que você vê o osso, que é mais grave ainda. Então, assim, o tratamento para queimaduras de primeiro e segundo grau são a mesma coisa. Você lavar com água abundante a região que você queimou e aplicar compressas frias e úmidas sobre o local. E se você tiver a pomada,
também aconselho você passar pomada. Pomada para queimadura, porque alivia a dor. Na de terceiro grau, que já é uma queimadura mais grave, que tem um risco maior de infecção, detalhe, não estoure as bolhas, tá? Porque pode abrir porta de entrada para infecção. Então, assim, manter o local limpo, ao redor, não dentro, porque você não vai mexer dentro da área onde está afetada. Pegar um isolante, colocar na pessoa, porque a pessoa tende a perder temperatura rapidamente, e encaminhamento ao médico. Aqui está do lado a porcentagem que nós temos de queimaduras. Então, numa pessoa adulta, é 18 na frente e 18% atrás. Os membros equivalem aos braços, é 9% cada um. As pernas é 18% cada uma. E a cabeça é 9%. Então, assim, tem estados que quando a pessoa tem 50% do corpo queimado, ela já está correndo risco de vida. Aqui nós temos o lado a porcentagem de um corpo de um bebê. Então, a cabeça dele equivale a 18% de área queimada, costas e frente, se a gente somar, vai estar 36%, braços, 9% e pernas, 14%. Somando toda essa porcentagem, região pélvica também 1%, você tem os 100% de área corporal, tá? Então, assim, principalmente pessoas se queimam em caso de incêndio, tudo, então tem que tomar cuidado. Nas queimaduras químicas, são queimaduras causadas por agentes químicos. Os principais componentes que fazem queimadura química é soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, que é usado para desentupir produto, que com água ele reage rapidamente e também libera um vapor que pode, sim, fazer queimar ou espirrar. Se cai soda cáustica no olho, é isso aqui que acontece. Quando eu estava começando a dar aula de química, eu estava fazendo uma experiência que eu jurava que não ia respingar. E acabou respingando bem no meu olho ficou um pouquinho assim. Ainda bem que só foi uma gota, mas ainda demorou uma semana. Então, assim, é muito importante, se você mexe com essa substância, se usar óculos de proteção. Daí depois fala, não, eu preciso de óculos de proteção lá para a escola, para não ter mais risco de acidente. Tem produtos de beleza que também tá queimaduras químicas na pele. Tintas de cabelo que faz queimaduras químicas no couro cabeludo. Então, cuidado, porque assim, teve recentemente o caso de um homem que morreu fazendo peeling facial, uma queimadura com fenol. Então, cuidado. Se você não conhece o produto químico, não conhece a clínica, cuidado. Cuidado, porque ficam marcas, às vezes, permanentes. Então, assim, os primeiros socorros é lavar com água abundante de 20 a 60 minutos. Porque a água ela vai o quê? Diluindo aquela substância química. Por isso tem que ficar um bom tempo embaixo da água para poder tirar qualquer vestígio de agente químico. Daí depois você faz o curativo do local afetado e dependendo da ferida, já faz o encaminhamento para o serviço médico, tá bom? Se não houver o alívio dos sintomas. Já o envenenamento por monóxido de carbono. O monóxido de carbono é o CO. Nós temos o CO2, que é causado por queimadas, fumaças, respiração, e nós temos o CO, que é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele vem na fumaça de automóveis, de motores. Então, essa fumaça é rica em CO. Normalmente, esse é um gás inodoro. Ele pode, assim, ter um vazamento no carro, você não está vendo a fumaça e está eliminando o monóxido de carbono. No início do ano aqui de 2024, saiu a notícia de um grupo de adolescentes jovens que estavam no carro e todos eles morreram por envenenamento de monóxido de carbono que não perceberam, porque dá sonolência, a pessoa desmaia e nisso ela morre, nem percebe que morreu. Então, a causa é a inalação dessa substância. Qual é a medida de resgate? Quais são as medidas necessárias? No resgate, você tem que proteger a sua respiração para você também não inalar e não passar mal. Normalmente, o CO está em cima e o oxigênio está embaixo. Então, tentar rastejar do local, normalmente bombeiro, né? Não vá se você não tem o tratamento adequado. Colocar um pano úmido no rosto para tentar proteger que não entre, né? Aquele monóxido de carbono para dentro de você. E retirar imediatamente a vítima do local. Então, não é para fazer as medidas de primeiro socorro lá dentro, tem que tirar da área que está a fumaça de monóxido de carbono. O tratamento é deitar a pessoa em local ventilado, com bastante oxigênio,
Se a pessoa travou a respiração com monóxido de carbono, ela precisa de oxigênio. Então, o local ventilado vai ter bastante oxigênio. Se tiver a máscara de oxigênio, coloque a máscara de oxigênio ou ambusa, pegar uma garrafa PET, ficar apertando para poder estimular o oxigênio para poder entrar. Até a chegada do socorro, a pessoa vai ter que ser encaminhada para a unidade de saúde para ver se não afetou mais coisa. Já o ferimento em cabeça, na cabeça, o que que acontece? Às vezes a pessoa pode ter batido, mas não ter cortado, e às vezes no choque com a cabeça, na batida na cabeça, a pessoa criou um corte, um machucado. Então, assim, se não houver sangramento, basta colocar uma compressa fria no local para não ficar aquele galo do tamanho do mundo, para evitar o galo no caso. Agora, se já houve o sangramento, houve um corte, uma ferida, primeira coisa, comprimir, fazer a técnica de hemostasia para poder parar o sangramento. Aqui na nossa cabeça tem muitos vasos sanguíneos que os faz fazer uma grande enxurrada de sangue, vamos dizer assim. Então, você tem que apertar, comprimir para poder estimular a coagulação. Daí depois você faz o quê? Um curativo frontal, que é pegar uma atadura e enrolar em volta da cabeça da pessoa para poder estimular que não volte a sangrar, tá bom? Deitar a vítima em posição lateralizada, porque dependendo do ferimento na cabeça, a pessoa vai vomitar, então é deitar ela de lado, para que ela, se vomitar, não aspire o próprio vômito. Dar analgésico, porque normalmente está muita dor de cabeça, se necessário, e não havendo melhora dos sintomas, ou se o corte na cabeça for muito profundo, encaminhar para a unidade de saúde médica. Agora, se fosse só um galo, a criança, o observador está bem, você deixou ela lá um tempo, meia hora, uma hora, descansando e voltou normal, como nunca tivesse batido, segue a vida. Agora, se a pessoa fica tonta, não sabe onde está, fica confusa ou quer vomitar, nauseando, é médico urgente, porque às vezes pode estar com uma hemorragia interna e não se sabe. Ferimentos internos. O que que são ferimentos internos? É toda vez que você rompe a sua proteção chamada de pele, tá? Expondo os tecidos que estão embaixo da pele. Então, todo ferimento interno, ele vai causar sangramento. Então, o tratamento é o quê? Controlar a hemorragia, fazer a técnica da hemostase aqui, aplicar, fazer o curativo, cobrir a pessoa, se ela perdeu muito sangue, a temperatura baixa, então tem que manter a temperatura corporal. Então a pessoa tem que ficar sempre confortável, aquecida, tranquilizar, que o nervoso não ajuda ninguém nesse processo. E, dependendo da extensão da ferida, haver necessidade, encaminhar para a unidade de saúde mais próxima. Agora vamos trabalhar um pouco com medidas de prevenção. No caso de prevenção de infecção, como é que você previne? Higiene. Você tem que lavar bem as mãos, você tem que lavar bem os alimentos, você tem que ficar no ambiente mais limpo para não estimular o quê? A propagação de vírus e bactérias. Para qualquer curativo, você tem que usar luvas para se proteger e proteger a pessoa que você está fazendo o curativo. Tomar vacina, você evita muitas infecções que estão voltando à tona pelas pessoas não tomarem. Seguir recomendações médicas, no caso de antibiótico, porque se você está com uma infecção bacteriana, você precisa de antibiótico. Se você não toma antibiótico corretamente, você pode ter uma infecção generalizada no seu corpo, que é a septicemia. Então, se o médico receitou antibiótico, tome certinho no horário certo, todos os dias que ele receitou. E, no caso de feridas, trocar os curativos e limpar bem as feridas. O banho, ele previne contra infecções, tá bom? Se você for mordido de cobra ou ver alguém cuidar de uma pessoa que teve mordida de cobra, primeira coisa, nós temos a cobra, que não é peçonhenta, e nós temos a serpente, que é peçonhenta. Em termo comum, todas elas nós chamamos de cobra, tá? Normalmente a cobra ela estrangula, ela não morde, quem morde é a serpente, tá? Mas tem cobras que mordem também. Então, a primeira coisa, limpe bem o local da ferida, deixa a pessoa calma, porque se for uma cobra venenosa que picou, mordeu, o nervoso vai acelerar a circulação sanguínea e vai fazer o veneno andar mais rápido no corpo. Então, tem que acalmar a pessoa. Desespero nessa hora só vai piorar. Tentar saber
A característica dos animais que mordeu, normalmente aqui em São Paulo, é jararaca, que é o mais comum de morder, que é uma serpente mais comum aqui da nossa região. Mas cada região aqui do Brasil tem o seu ovídio, são as serpentes e cobras, característico, tá? E encaminhar para a unidade de saúde mais próxima. Não é aquele negócio de esperar a pessoa, tá bem, não. É bom levar. Porque a pessoa. É bom não, tem que levar porque a pessoa vai ter que tomar o soro antiofídico para cortar o veneno se o veneno tiver entrado, se for uma cobra venenosa. Então, todas as unidades de saúde próximas à área de acampamento, interior, elas têm que ter próxima a essa área de risco, vamos dizer assim. Então, antes de você fazer um acampamento, saiba a rota de que você tenha que levar essa pessoa que foi picada por cobra. Mais próximo, vou até o Butantã, até lá a pessoa já morreu, dependendo do que picou ela. Então, já tem a rota de emergência. E as unidades de saúde, elas têm que ter o soro antiofídico nessas áreas de risco, tá bom? E aqui em São Paulo, nós temos o Instituto de Butantan, que às vezes a pessoa é removida para lá, para continuar o tratamento. Agora vamos entender mordidas de animais e o que é a raiva. Então, no caso assim de mamíferos que nos mordam, você foi mordido por um cachorro, por um gato, aqui não tem urso, por uma raposa. Enfim, você foi mordido por um animal, por um primata, um macaquinho. Não sei aonde você enfia a mão para irritar o animal, né? Fazer um curativo oclusivo, ou seja, limpar o local, lavar, passar o antisséptico, né? Fazer o curativo para não entrar nenhuma outra bactéria. O curativo ele protege contra a entrada de micro-organismos, por isso que tem que proteger. Se tiver hemorragia, fazer a compressão para parar o sangramento e levar para a unidade de saúde mais próxima, porque dependendo da mordida, você vai levar pontinhos. E você vai ter que começar a tomar injeções da raiva, vacina contra a raiva várias vezes para evitar essa infecção viral. Então, a raiva é uma doença infecciosa viral causada pelo vírus lisavírus, tá? Ela é transmitida pela saliva de mamíferos, animais, tá? Animais mamíferos. Pode ser através da mordida, lambendo, arranhando, qualquer coisa que você tenha de entrada na sua pele. Ah, tô com um arranhão na minha pele. Aí o cachorro foi lá e lambeu aonde está arranhado a sua pele. E o cachorro tem raiva, ou aquele gato tem raiva. Pronto, é o que basta para o vírus entrar, tá bom? Então tem que proteger o nosso principal órgão, que é a pele, que é o nosso maior órgão corporal. Animais que transmitem a raiva. Então, se você está na cidade, os animais de risco são cães e gatos, provavelmente de rua, que não tomam a vacina anti-raiva, tá? Todos os animais, pets, eles têm que tomar essa vacina, mas os animais abandonados não tomam. Então, tem que tomar cuidado. Se você está numa área rural, equinos, que são cavalos, bovinos, suínos, eles podem transmitir a raiva se tiver com vírus e não tomar vacina. E no caso de animais silvestres, nós temos o principal, que é o morcego, mas a raposa, o guaxinim e os primatas, que são macacos, também podem transmitir esse vírus. Uma pessoa contaminada com raiva, ela tem hidrofobia, ela fica no escuro, tem cefaleia e é 100% de chance de evoluir para o estado da morte, evoluir para o óbito. Por isso que é um problema de saúde pública que tem que ser erradicado, eliminado, tá? Vírus, o nosso corpo, ele não combate bem, tá? Bactéria sim, mas vírus não. Então, a raiva é uma doença perigosa, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Picada de insetos e aranhas, vamos lá. Qual o problema? A pessoa pode ser alérgica. Se a pessoa for alérgica, ela pode ter um choque anafilático. Esse é o principal problema. Meu filho vira e mexe, desde que ele é aventureiro, ele tem alergia à formiga, e às vezes ele tem que ficar internado por causa do estado de choque que ele acabou entrando naquela ferida que ele foi picado. Então, assim, toda picada vai criar uma irritação na pele. Isso é normal. O que não é normal é essa ferida ir aumentando, que é um estado mais grave, tá? No caso da aranha, ainda tem porém, na aranha e no escorpião, eles têm venenos que podem até ser letais. A gente tem aranha marrom que pode matar um ser humano. Normalmente, a aranha que não faz teia, ela é rica em veneno, que é armadeira, aranha marrom, por aí vai. Então, cuidado para não enfiar a mão onde você não conhece. Primeiro, espanta com galho, com alguma coisa, para você não ir com a mão e ser picado.
por um animal desses. Se você vai fazer um abrigo, tem que dormir no abrigo, no caixiguia, tem uma fogueira perto para poder espantar esses animais peçonhentos também. Então, assim, no caixa inseto, lavar o local da picada e passar a pomada com polaramine para poder tirar a sensação de coceira. Fernegan às vezes também ajuda. Mas tem outras pomadas que são antihistamínicos, que a gente chama. Se for aranha, limpar o local da picada, administrar analgésico, que vai doer, e observar. Se a ferida começar a aumentar, começar a escurecer aquela região, é veneno. Então a pessoa tem que ser urgentemente encaminhada para a unidade de saúde para poder evitar o choque anafilático e assim a morte da pessoa. Então tome cuidado. Desidratação e insolação. Desidratação é falta de água. Insolação é excesso de sal. É excesso de sol, desculpa. Desidratação é falta de água, insolação é excesso de sol no corpo da pessoa. Então, assim, a desidratação é quando você perde mais água do que você toma, do que você ingere. E isso pode ser provocado se você estiver numa área com temperatura alta, você transpira muito e você não está tomando água, você está correndo e você não está tomando água. Então, você pode entrar no estado de desidratação. Se for desidratação, você tem que ir para a sombra e ingerir bastante líquido, local ventilado, senta, deita e toma água, toma suco, o que for, Gatorade, isotônico, para poder repor o que você perdeu. No caso de insolação, o corpo ele é exposto ao sol e ele começa a aumentar a temperatura corporal, porque a transpiração não acontece corretamente. Então a pessoa começa a ter uma dor de cabeça, desmaia, vomita, dependendo como for. Então, as medidas de primeiros socorros para insolação é ir para um local com sombra, deitar a pessoa, ser ventilado, deixar a pessoa confortável, lateralizada, porque se vomitar não vai aspirar. Aplicar compressas frias na cabeça da pessoa, porque tem que resfriar a temperatura, ou nuca, e ingerir bastante líquido. Não melhorando os sinais vitais, se encaminhar para a unidade de saúde mais próxima, tá? Agora, pensa no seguinte: você vê a roupa de uma pessoa pegando fogo. Primeira coisa, não é jogar água, é você pegar o primeiro coberta que você vê, casaco que você vê, e tampar, abafar aquela roupa em chama. Porque se eu não tenho oxigênio, eu não tenho fogo. Então, essa é a primeira técnica. Você pode molhar esse pano para poder apagar a chama. E se tiver ninguém perto de você, você parar, você deitar e você rolar. Para tentar abafar o fogo e assim parar a chama do seu corpo, tá? Como é que você previne incêndios na sua casa? Primeiro, a maior índice de incêndio em residências é rede elétrica mal cuidada. Então, faça sempre a manutenção da sua rede elétrica. Não deixe tomadas, fios desencapados. Não sobrecarregue a tomada com vários aparelhos conectados. Você coloca lá vários fechaminhos, vários plugs, e você vai sobrecarregando, o que pode causar uma faísca de incêndio. Não deixe velas acesas perto de interruptores. Acabou a luz, acende uma vela, deixei perto do interruptor. Pode subir lá para cima e causar um incêndio. Não faça isso. Minha família teve uma casa, a casa da minha família queimou porque os moradores estavam alugando, deixaram a vela perto de tomada. E teve um incêndio feio. E se sentir o cheiro de gás, não acenda a luz, porque a faísca da luz, que tem uma faísca quando você acende, pode ser a fagulha para entrar em combustão com gás do butano, vamos dizer assim, e fazer o um incêndio na casa. Então, você sentiu o cheiro de gás, abre tudo, ventila tudo a casa, para depois você acender qualquer coisa e desliga também o gás que deve estar vazando. Agora você vai em um rio, um mar ou uma piscina. Que segurança você precisa ter? Primeira coisa, nunca entre num lugar, um local onde você não sabe a profundidade. Você não vai pular de cabeça se você não sabe se aquilo é raso ou profundo. E você também não pode estar um mortal num local que você não conhece. Senão você pode fraturar aqui a sua coluna e ficar paraplégico por uma brincadeira inocente, mas imprudente. Então, assim, na piscina, não corra em volta, senão você pode escorregar e ter um acidente. Não empurre o amiguinho, o seu desbravador, o seu colega da sua unidade. Não faça isso, senão você pode machucar o seu colega.
Não ter mortal é uma brincadeira que muitos fazem, mas é muito perigosa. Porque um erro de cálculo custará a sua vida ou custará a sua saúde. Você nunca mais será o mesmo. Porque você pode ficar aleijado ou tetraplégico, dependendo se você fraturar a sua coluna cervical, suas vértebras cervicais. Não entre em rios com correnteza forte, senão você vai poder ser afogado e com grande profundidade. Quer entrar no rio, vê se ele é raso, vê se outras pessoas entraram, mas não explore áreas que você não conhece. Se o mar estiver agitado, não mergulhe, porque mar não tem cabelo. Se a onda te levar, você vai segurar onde? Nessa agitação. E não avance na água do mar acima da água da cintura. Ah, eu vou até no peito. Cuidado, você pode ser levado pela onda. Então toma cuidado, porque ser vítima de afogamento não é legal. Você pode perder a sua vida de maneira besta. Se você tivesse prudência, você não perderia. No caso de afogamento, você vai lá, você está vendo seu colega, uma pessoa se afogando. Normalmente, quando você pula para salvar, a pessoa também pode afogar, porque a força, o desespero vai te empurrar para baixo e você pode se afogar junto. Então, a primeira coisa, tenta salvar a pessoa sem entrar na água, só entre se realmente for necessário. Então, você joga uma boia ou um objeto para a pessoa segurar, ou uma corda, para que a pessoa pegue e assim você puxa a pessoa para próximo de você e você resgata a pessoa. Ah, agora a pessoa está inconsciente. Você pode jogar o que for, a pessoa não vai pegar, então você vai ter que mergulhar. Mas uma pessoa que ainda está consciente, só está no desespero do afogamento, jogue alguma coisa para a pessoa segurar e puxar. Segurança com a eletricidade. Que cuidado você tem que tomar? Se você fazer algum reparo em algum fio elétrico, desligue a energia. Verifique a instalação e os equipamentos antes de fazer qualquer conexão. Não deixe os fios ficar encapados, porque isso pode causar curto. Não sobrecarregue tomadas. Não desligue, desligue o chuveiro antes de mudar a temperatura e use isolantes elétricos, ou seja, está lá um fio em curto com acidente. Você não vai pegar com a mão, você pega um cabo de madeira, que a madeira é um isolante elétrico, alguma coisa de borracha, para afastar aquilo lá. E não o seu corpo, porque o seu corpo chama eletricidade. Nosso corpo é elétrico, você pode levar um choque elétrico. E por fim, nosso último requisito dessa especialidade é a intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar é quando você ingere alimento contaminado ou você come sem lavar as mãos. Você também vai ingerir bactéria, você pode ter uma intoxicação lá quando você está se alimentando. Então, lava bem os alimentos, lave bem suas mãos, não consuma os ovos, a carne mal cozidos ou mal assados, porque talvez não matou tudo que podia estar nele. Evite salsicha, hambúrguer, porque o cheiro da salsicha do hambúrguer mascara se o alimento está estragado ou não. Sempre use os sentidos, o olfato. Você sente aquele cheiro mais azedo, não é para consumir. O risco ele tá, porque quando o alimento está se decompondo, ele libera esse odor mais azedo. Ah, você colocou na boca, também sentiu um gosto meio estranho, pegajoso, o cosmento está estragado. Você vai consumir por quê? Para você ter uma dor de barriga, vomitar sem parar com intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar é muito desconfortável. E tampar as panelas, guardar os alimentos para em local apropriado se você não consumiu a última vez. Mas não deixe, não consuma alimento que estiver com a tampa aberta que a mosca foi lá, pode ter colocado alguma coisa e você pode ter uma bela uma intoxicação alimentar. Então, com isso, nós terminamos essa especialidade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.